Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 30 de setembro a 6 de outubro. Selecionamos algumas partes e tenho certeza que vai lhe ajudar em muito a preparar melhor a sua reunião. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim é um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões, considerar alguns assuntos espirituais. Com certeza isso nos ajuda a estar melhor preparado para as nossas reuniões e também fortalece a nossa fé. Como dito inicialmente, agora nesse vídeo estaremos fazendo Tesouros da Palavra de Deus, que tem o tema Quer viver mais tempo? Confie em Jeová. Que tema interessante. Somente lembrando, já se inscreva no canal caso você ainda não seja, compartilhe, divulgue, faça seu comentário, deixe o seu like e se inscreva na opção Seja Membro. Dessa forma você estará contribuindo diretamente com o canal para que assim nós possamos continuar nesse trabalho com certeza direcionado por Jeová. Somente uma observação, na verdade eu já comentei isso em outros vídeos. Tesouros da Palavra de Deus eu só faço quando irmãos pedem, pelo fato de talvez terem essa parte em sua congregação, talvez ter alguma dificuldade ou talvez simplesmente ter um auxílio, eu acabo fazendo, mas nem sempre eu tenho tempo para isso. Então, se um dia você pedir e eu não conseguir fazer, entenda que realmente eu não tive tempo, pois se eu fizer talvez Tesouros da Palavra de Deus, eu acabo deixando de lado as outras partes que realmente requer perguntas e respostas, ok? Nessa semana eu consegui preparar, alguns irmãos me pediram, então nós vamos iniciar essa parte da seguinte forma. Com certeza é notório, à medida que os anos foram passando, você percebeu que o aumento das pessoas por uma estética melhor, em busca de cirurgia, tem aumentado. O interessante é notar que, independente se a pessoa ela é rica ou não, todos tentam fazer algo para que possa aumentar a sua vida, que elas possam envelhecer mais bonita, com segurança e também fazer com que isso seja algo significativo na vida delas. No entanto, todos esses que buscam esses tipos de cirurgia, não pelo simples fato de viver mais, mas por ter ou querer ficar mais bonito, eles esquecem ou talvez nunca ouviram falar nesse versículo que vamos ler agora, que é o Salmo 90, 10, que diz assim: A duração da nossa vida é de 70 anos, 80 para os mais fortes, mas esses anos são repletos de dificuldades e tristeza, passam depressa e logo desaparecemos. Na verdade, essa é uma realidade da vida muito fato, muito objetiva. Independente dos cientistas tentarem evoluir com procedimentos e tratamentos para combater o envelhecimento, nada pode fazer com que os humanos vivam mais. Por quê? Porque isso já está na nossa genética devido ao pecado de Adão e Eva. Nós sabemos que existem árvores que vivem muito, sabemos que existem animais que vivem também por bastante tempo. Mas, infelizmente, a nossa vida nesse sistema é de 70, 80 anos, mesmo assim passando por muita dificuldade. Mas será que a nossa vida é só isso? Simplesmente nascer, envelhecer e morrer? Bem, se nós formos olhar para Jeová, Jeová ele existe de eternidade a eternidade. E nós, que somos cristãos, sabemos que essa realidade que hoje nós vivemos não era aquilo que Jeová queria para a humanidade. Sendo assim, isso já cria uma certa luz na nossa vida. E o Salmo 92 mostra exatamente isso. Veja só. Antes de nascerem os montes ou de teres formado a terra e o solo produtivo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que isso significa para nós? Que Jeová ele não teve princípio, isso é fato. Ele criou tudo o que existe hoje. Sabendo disso,
nós podemos ter certeza que se Jeová é eterno, não teve princípio e nunca terá fim, tudo o que ele fez foi também com esse propósito. Tendo isso em mente, nós podemos ter certeza que tudo que Jeová criou, incluindo a humanidade, foi também para viver eternamente, pois Deus é eterno. Ele nunca fará algo que é para ser destruído. Mas, infelizmente, como sabido por todos, nesse momento da nossa vida, nós vivemos 70, 80 anos, mas com muitas dores devido ao pecado de Adão e Eva. Mas conhecer a existência de Deus como eterno, de eternidade a eternidade, cria sobre nós uma luz maravilhosa. Uma luz essa que nos dá esperança não só de continuar fazendo a vontade de Jeová, mas por compartilhar para outras o propósito de Deus para a humanidade. Pois além de salvar a vida delas, estaremos salvando a nossa vida e criando em nós uma esperança que jamais fará com que nós venhamos a deixar de servir a Jeová. Que esperança é essa? O Salmo 21:4 responde: Ele te pediu vida, e vida lhe deste, uma vida longa, eterna, sem fim. E o Salmo 91:16: Eu o saciarei com uma vida longa, e o farei ver meus atos de salvação. Como dito, Jeová é eterno, e a nossa vida também será eterna. Nós teremos a possibilidade de ver os atos de salvação. Já conseguimos perceber hoje, mesmo passando por muita dificuldade. Imagine, quando todos nós formos também eternos, quantos atos de salvação nós veremos? Com certeza nós veremos muitos. Mas, para que isso possa se dar também na nossa vida, nós precisamos, desde já, confiar em Jeová. Na imagem que se encontra abaixo, ela mostra que nós devemos confiar sempre em Jeová, independente da circunstância que nós possamos estar passando. Nós nunca devemos prejudicar a nossa amizade com Jeová, como mostra a gravura, por aceitar um tratamento médico que vai contra os padrões dele. E com certeza, hoje, nosso dia, nós já conseguimos ver os atos de Jeová. A Suprema Corte, ela foi a favor das testemunhas de Jeová. E hoje nós temos o direito legal de recusar o tratamento que viole a nossa consciência. Se hoje nós já conseguimos perceber a mão de Jeová sobre nós, imagine no futuro. Então, meus queridos irmãos e amigos, quer viver mais tempo? Confie em Jeová. Pegue aí a palavra de Deus e vamos iniciar fazendo a leitura que aparece lá em nossa apostila, que é o livro do Salmo 91:11, que diz assim: Pois ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos. Então a pergunta à base desse texto é: que conceito equilibrado devemos ter sobre a ajuda dos anjos? Então eu resumi da seguinte forma: devemos entender que os anjos, de fato, nos ajudam, mas não podemos achar que cada um de nós tem um anjo da guarda pronto para nos livrar de qualquer coisa que possa acontecer. Como não sabemos quando eles estarão atuando, qualquer coisa que acontecer em nossa vida, precisamos atribuir a Jeová e agradecê-lo. Esse fato é interessante que, infelizmente, muitas pessoas, quando acontece algo de bom na vida, elas acabam dando mérito ao acaso, à sorte. Mas isso, para nós, servos de Jeová, devemos atribuir sempre a Jeová, pois com certeza é Ele direcionando seus anjos para que possam nos ajudar. Esse foi apenas uma consideração adicional, ok? Então agora a segunda pergunta é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, vamos selecionar alguns versículos e aplicar de uma maneira prática para nós. Iniciando Salmo 90, versículo 8. Tu coloca nossos erros diante de ti.
nossos segredos são expostos pela luz da tua face. Diante de Jeová, nada está escondido. Precisamos agir com honestidade, sempre em todos os sentidos, pois Jeová conhece de perto nossas motivações. Sendo assim, obedeça os mandamentos de Jeová. Haja com honestidade, na presença de irmãos ou não, pois nada se esconde de Jeová. Agora o Salmo 91, versículo 1. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. Temos hoje a oportunidade de estar no lugar secreto do Altíssimo, os nossos salões do reino. Embora o texto fale de algo maior, ficamos felizes de estar na presença de Jeová. Sendo assim, não se afaste de sua presença. Esteja sempre congregado com seu povo. Ao fazer isso, pode ter certeza que estará seguro na sombra do Todo-Poderoso. Ainda o Salmo 91, mesmo porque agora só temos esse salmo, agora o versículo 8. Você apenas verá com seus olhos, será testemunha da punição dos maus, visto que você disse: Jeová é meu refúgio, fez do Altíssimo a sua morada. Pela nossa fidelidade a Jeová, podemos não somente defender o seu nome, bem como também ver a punição de Jeová contra aqueles que não fazem a sua vontade. Mas para que isso possa acontecer, precisamos fazer de Jeová a nossa morada, pois somente ele pode ser enaltecido. Agora o Salmo 91, 12. Eles o carregarão nas mãos, para que não bata com o pé numa pedra. Segundo Jesus Cristo, todos que professarem o seu nome serão perseguidos. E vemos realmente isso acontecer em nossos dias. No entanto, esse versículo nos mostra que, mesmo isso acontecendo, teremos a proteção de Jeová, para que não venhamos sofrer além daquilo que possamos aguentar. Tenha certeza que Jeová sempre sustentará a sua vida e nunca deixará que seu pé bata numa pedra. E agora o Salmo 91, o versículo 14. Jesus disse: Visto que ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei porque ele conhece o meu nome. Que texto maravilhoso! O amor a Jeová é algo extraordinário. Somos conduzidos a muitas coisas boas. Temos a oportunidade de viver feliz em paz nesse sistema, temos a esperança de viver para sempre e, além de tudo isso, seremos livrados e protegidos por Jeová, pelo simples fato de conhecer o seu nome, ou seja, obedecer os seus mandamentos. Que possamos continuar nesse caminho certo e no futuro estaremos juntos, vivendo felizes para sempre. Vamos iniciar fazendo a designação número 4 e iniciando conversas. Então, essa parte ela tem 3 minutos, será feita em forma de testemunho informal. Então, ela diz assim, sem falar sobre a Bíblia, tente fazer a pessoa se expressar sobre algo que a interessa ou a preocupa, para que você possa descobrir como a Bíblia pode ajudá-la. Então, eu preparei essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Me dá licença? Como esse ônibus demorou para passar, ainda bem que veio vazio. Então Ana, ela diz assim: Sim, só do ponto final ele levou 30 minutos para sair. Maria continua: Entendi. Aí é a gente que paga. Chega atrasado a um trabalho, perde uma consulta, só Deus mesmo. Ana fala: Nem fala. Vamos ver se agora muda alguma coisa. Tomara que esse que vai entrar na prefeitura faça alguma coisa, pois está difícil. Mariela diz: Eu confesso que não acredito em mais nada que eles prometem. Desde que eu era criança, ouço as mesmas coisas e nada mudou. Ana fala: Mas você está certa. Mas precisamos ter esperança, Pois se não for assim, do que adianta? Maria diz: Isso é verdade. Eu me chamo Maria. Qual é o seu nome? Então Ana ela fala:
Eu me chamo Ana. Então Maria continua. Você falou algo muito interessante, esperança. E foi exatamente a esperança que me fez ver que esses governos que entra e sai nunca irá conseguir fazer algo de bom para nós. Então Ana, aliás, ela diz: agora você me deixou curiosa. Como assim? Então Maria continua. Eu já acreditei e muito que o homem poderia fazer alguma mudança na vida da população. Mas quando eu descobri que somente um governo consegue fazer isso, mudou toda a minha vida. Eu vou te mostrar qual é, mas infelizmente não vou conseguir agora, pois já está chegando o meu ponto. Fica com esse cartão de visita, atrás está meu número e na frente tem esse site muito bom. Me dá uma ligada. Então aqui eu finalizo essa parte e agora podemos fazer a análise da lição número 1.3, que é interesse pelas pessoas, seja flexível. Então, ao iniciar uma conversa, não insista em falar sobre um assunto que você tinha em mente. Comece falando algo que as pessoas estão comentando atualmente. O que está nas notícias? Sobre o que os vizinhos, colegas de trabalho estão falando? Então, nesses meses, que estamos vivendo e à frente, estão falando muito sobre eleição, voto. Então, com certeza, a maioria das pessoas falam isso. E foi exatamente a base disso que eu preparei essa parte. E percebemos que Maria realmente ela foi flexível, não entrou diretamente no assunto da palavra de Deus, conduziu muito bem a sua parte e conseguiu deixar a Ana curiosa para que assim pudesse ter uma próxima conversa cultivando o interesse. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em sua parte. Dando continuidade, designação número 5, iniciando conversas, também é um testemunho informal e essa parte ela tem 4 minutos. Então nós podemos iniciar ela assim. Maria, ela diz: Oi, bom dia. Desculpa a minha intromissão, mas estava percebendo que você estava passando a mão na barriga, de cabeça baixa. Está tudo bem? Quer um copo de água? Então Ana, ela fala: Precisa não, mas obrigada por sua preocupação. Maria fala: Que isso? Está tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Então Ana diz: Estou bem sim, só fiquei um pouco tonta, pois estou tomando alguns remédios e acabo às vezes sentindo os efeitos exatamente na rua. Aí preciso me sentar, respirar e prosseguir meu caminho até a consulta. Então Maria diz: Se quiser, posso ir com você até a sua consulta. Ana fala: Imagina, não precisa não, só o seu interesse já é elogiável. Se a metade da humanidade fosse assim, imagino que o mundo seria muito melhor para vivermos. Você é crente? Então Maria diz: Sim, sou testemunha de Jeová. Então Ana diz: Que legal, minha tia também era. De 15 em 15 dias, ela deixava comigo uma revista chamada Despertai. Era uma revista muito boa. Acabou essa revista? Então Maria fala: Não, acabou não. Mas agora ela é anual. Só temos uma revista Despertai por ano. E por coincidência, eu tenho a desse ano comigo. Você quer uma? Então Ana diz: Com certeza. A matéria dela é muito boa. E tenho certeza que vou lê-la toda hoje, pois só o tempo que vou ficar esperando ser consultada. Maria diz: Entendi. A desse ano está com esse tema. O que aconteceu com respeito? Então Ana ela fala: com certeza sumiu. Na verdade, acabou. Maria diz: Isso infelizmente é verdade. Aqui, Ana, ela está com muitos assuntos interessantes. Dentro dela, por exemplo, ela fala assim, o que aconteceu com respeito pela família, pela vida e até por si mesmo. Está muito boa. Essa aqui é a sua. Então, Ana, ela diz: Muito obrigada. Pode deixar que lerei, mas agora preciso ir, senão chegarei atrasada. Então, Maria, ela fala: Tá bom, então. Eu posso pegar o seu contato para depois conversarmos mais um pouco? Então, aqui eu finalizo a designação número 5, iniciando conversas. E agora podemos fazer a análise da lição número 1.4, interesse pelas pessoas, seja observador. Então, o que a pessoa está fazendo? No que ela está pensando? Que roupa ela está vestindo? A aparência? O que a sua casa, a sua crença revela? Será que esse é um bom momento para conversar com a pessoa? Então, percebemos que Maria realmente ela foi observadora. Ela observou que Ana estava passando mal, aparentemente passando mal,
se colocou à disposição, teve interesse pela pessoa e conseguiu desenvolver uma conversa gratificante. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em sua designação. Faremos agora a última parte, a designação número 6, discurso, que tem o tema: Você pode viver para sempre na terra. Então, podemos iniciar esse discurso assim. Isaías 45:18 diz: Pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formaste a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Diante dessa mensagem de Deus para nós, uma certeza nós temos: a terra viverá para sempre. E note ainda que Jeová diz que ela será habitada. Se a terra viverá para sempre, aqueles que nela estiverem também viverão para sempre. No entanto, muitas pessoas acham difícil acreditar nisso. Eles acreditam que todos vão morrer um dia e que a morte faz parte da vida. Já outros acreditam que é possível vivermos para sempre, mas não aqui na Terra. Eles acham que alguém só pode viver para sempre depois de morrer e ir para o céu. E você? O que você acha? Então, antes de respondermos essa pergunta, vamos ver duas coisas bem breve. O que Deus sempre quis para a Terra e para os humanos, e veremos por que nós morremos. Então, o que Deus sempre quis para a humanidade? Podemos responder essa pergunta lendo Gênesis 2, 8 e 9. Além disso, Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o homem que havia formado. Então Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Então, desde o princípio, o objetivo de Deus era que os humanos vivessem bem e tranquilos aqui na Terra. Tudo o que Jeová criou foi para o nosso benefício eterno. Então, mesmo que alguns achem que jamais conseguiremos viver felizes aqui na Terra, não faz sentido com a palavra de Deus. Acrescentando ainda a essa afirmação de que temos sim a possibilidade de vivermos felizes aqui na Terra, Salmos 115:16 diz: Quanto aos céus, eles pertencem a Jeová, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a terra é nossa, Deus deu para nós, e seu desejo inicial e futuro é que todos morem nela. Mas aí surge a segunda questão: por que então morremos, se o propósito de Deus é que nós vivêssemos felizes para sempre? A resposta é simples, e imagino que a grande maioria de vocês já sabe a resposta. Mas, caso você não saiba, veja só o que diz Romanos 5,12. É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Notaram? Por causa do pecado de Adão, influenciado diretamente por Satanás o diabo, Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram da fruta e perderam algo que todos anseiam, a vida feliz para sempre na terra. No entanto, mesmo diante dessa calamidade decretada, Deus não mudou a sua vontade. Para contornar essa situação, Deus enviou seu Filho à terra para morrer por todos nós, nos dando a oportunidade maravilhosa de ter exatamente aquilo que nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam, a vida eterna. Mas para isso, precisamos exercer fé em Cristo e em Jeová e continuar obedecendo e fazendo a sua vontade. Às vezes, não é fácil, mas se faz necessário. Em breve, a promessa de Deus de transformar a terra num paraíso se tornará real, e eu e você poderemos fazer parte disso. No entanto, precisamos continuar andando na estrada apertada e estreita, mesmo com muita dificuldade. Somente assim teremos a rica oportunidade de vivermos felizes para sempre na terra. Então aqui eu finalizo esse discurso, espero que possa ter ajudado vocês, e vamos agora fazer a análise da lição 14. Chame atenção para os pontos principais. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideia,
Cada ponto principal está ligado com o objetivo do tema. Então, como pode ser feito? Você pode dizer quais são os pontos principais no início do discurso ou no fim. Então, vocês devem ter percebido que o irmão, logo no início, ele citou assim. Veremos duas questões que estão relacionadas a essa pergunta. E durante seu discurso, o irmão respondeu as duas questões relacionadas. Então, ao fazer dessa forma, ele deu atenção para o ponto principal. Então, podemos dizer que o irmão também saiu muito bem em sua designação. Iremos iniciar o capítulo 16, iremos considerar os parágrafos 1 ao 5. E se der tempo, iremos considerar também o quadro na página 128. Então, o tema desse capítulo é Venha para Macedônia. Então, os missionários eles são abençoados por aceitar uma designação e enfrentar a perseguição com alegria. Então, esse estudo está baseado no livro de Atos, capítulo 16, versículo do 6 até o versículo 40. Então, vamos fazer a leitura do parágrafo número 1 até o 3 e depois fazemos a pergunta. Um grupo de mulheres deixa a cidade de Filipos, na Macedônia. Não demora muito e elas chegam a um rio estreito chamado Gangites. Como de costume, elas se sentam à margem do rio para orar ao Deus de Israel. Jeová as observa. Enquanto isso, mais de 800 quilômetros a leste de Filipos, um grupo de homens parte da cidade de Listra, na sul da Galácia. Dias depois, eles chegam a uma estrada romana pavimentada que vai em direção ao oeste, rumo à região mais povoada do distrito da Ásia. Os homens, Paulo, Silas e Timóteo, estão ansiosos para viajar por essa estrada a fim de visitar Éfeso e outras cidades onde milhares de pessoas precisam ouvir as boas novas sobre Cristo. Mas, antes mesmo de começar essa viagem, o Espírito Santo os impede de prosseguir de uma forma não mencionada. Eles são proibidos de pregar na Ásia. Por quê? Jesus, por meio do Espírito de Deus, quer fazer com que o grupo de Paulo atravesse toda a Ásia Menor, cruze o mar Egeu e vá em direção às margens do pequeno rio Gangites. O modo como Jesus guiou Paulo e seus companheiros durante essa viagem comum até a Macedônia nos ensina lições valiosas hoje. Assim, vejamos alguns dos acontecimentos que ocorreram durante a segunda viagem missionária de Paulo, que começou por volta de 49 Era Comum. Então a pergunta parte A. Como Paulo e seus companheiros viram a orientação do Espírito Santo? Então Paulo, Barnabé e Silas estavam ansiosos para chegar em Éfeso. Só que o Espírito Santo agiu de tal forma que eles foram guiados até as margens do pequeno rio Gangites. Parte B. Que acontecimentos vamos examinar? Então vamos ver alguns acontecimentos que ocorreram durante a segunda viagem missionária de Paulo, que começou por volta de 49 Era Comum. Subtítulo: Deus havia nos chamado. Impedidos de pregar na Ásia, Paulo e seus companheiros foram em direção ao norte para pregar nas cidades da Bitínia. A fim de chegarem lá, eles talvez tenham caminhado vários dias por estradas não pavimentadas entre as regiões pouco povoadas da Frígia e da Galácia. Mas, ao se aproximarem da Bitínia, Jesus usou mais uma vez o Espírito Santo para impedi-los. A essa altura, os homens já deviam estar confusos. Sabiam o que pregar e como pregar, mas não sabiam onde pregar. Haviam batido, por assim dizer, na porta que dava para a Ásia, mas em vão. Haviam batido na porta que dava para a Bitínia, mas novamente em vão. Mesmo assim, Paulo estava decidido a continuar batendo até encontrar alguma porta que se abrisse. Os homens tomaram, então, uma decisão que não parecia fazer sentido. Foram para o oeste e andaram 550 quilômetros, passando por várias cidades, até chegarem ao porto de Troade, de onde poderiam navegar para a Macedônia. Foi em Troade que Paulo bateu em uma terceira porta,
mas dessa vez ela se abriu amplamente. Lucas, escritor do evangelho que leva seu nome, se juntou ao grupo de Paulo em Troade. Ele relata o que aconteceu. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio estava em pé, suplicando-lhe: venha para a Macedônia e ajude-nos. Logo depois que ele teve a visão, procuramos ir à Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes declarar as boas novas. Finalmente, Paulo soube onde pregar. Ele deve ter ficado muito feliz por não ter desistido na metade do caminho. Sem demora, os 4 homens navegaram para a Macedônia. Então a pergunta parte A. O que aconteceu com o grupo de Paulo perto da Bitínia? Então Jesus ele usou mais uma vez o Espírito Santo para impedi-los. Parte B. Que decisão os discípulos tomaram e qual foi o resultado? Então eles foram para o oeste e andaram 550 quilômetros, passando por várias cidades até chegarem ao porto de Troade, de onde poderiam navegar para a Macedônia. E durante a noite Paulo teve uma visão comprovando que eles tinham tomado uma boa decisão. Vamos fazer agora a leitura do quadro Lucas, escritor do livro de Atos. Até o capítulo 16, versículo 9, o livro de Atos é narrado apenas em terceira pessoa, ou seja, o escritor se limita a descrever as palavras e ações de outras pessoas, não se incluindo na narrativa. Em Atos 16, 10 e 11, porém, esse estilo de escrita muda. No versículo 11, por exemplo, o escritor diz: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para Samotrácia. É nesse ponto da narrativa que o escritor Lucas passa a participar dos acontecimentos, mas, visto que o nome Lucas não aparece em nenhum lugar em Atos dos Apóstolos, como sabemos que foi ele realmente o escritor? Podemos saber a resposta por considerar a introdução do livro de Atos e a do Evangelho de Lucas. As duas introduções são dirigidas a um certo Teófilo. O livro de Atos começa com as seguintes palavras. No primeiro relato, Teófilo, escrevi sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Visto que muitas autoridades dos tempos antigos concordam que o primeiro relato, o Evangelho, foi escrito por Lucas, ele também deve ter sido o escritor do livro de Atos. Não sabemos muito sobre Lucas. Seu nome só aparece 3 vezes na Bíblia. O apóstolo Paulo chama Lucas de o médico amado e de um de seus colaboradores. As partes do livro de Atos em que Lucas se inclui na narrativa indicam que ele primeiro acompanhou o apóstolo Paulo de Troade até Filipos, por volta de 50 era comum, mas que quando Paulo deixou Filipos, Lucas não estava mais com ele. Os dois se encontraram novamente em Filipos, por volta de 56 era comum, e viajaram com mais 7 irmãos desde Filipos até Jerusalém, onde Paulo foi preso. 2 anos mais tarde, Lucas acompanhou Paulo, que ainda estava preso, desde Cesareia até Roma. Quando Paulo, que havia sido preso pela 2ª vez em Roma, percebeu que sua execução estava próxima, apenas Lucas estava com ele. Fica claro que Lucas viajava longas distâncias e estava disposto a enfrentar dificuldades por causa das boas novas. Lucas não afirmou ter presenciado o que escreveu sobre Jesus. Em vez disso, ele disse ter procurado compilar um relato dos fatos, baseado em relatos de testemunhas oculares. Além do mais, ele pesquisou todas as coisas com exatidão desde o início para escrevê-las em ordem lógica. O resultado dos esforços de Lucas mostra que ele era um pesquisador cuidadoso. A fim de reunir informações, ele talvez tenha entrevistado Elizabeth, Maria, mãe de Jesus, e outras pessoas. Muito do que ele escreveu não é encontrado nos outros evangelhos. Paulo disse que Lucas era médico, e podemos ver em seus escritos o interesse que um médico tem naqueles que sofrem. Para citar apenas alguns exemplos, Lucas disse que, quando Jesus curou um homem endemoniado, o demônio saiu do homem sem feri-lo.
que a sogra do apóstolo Pedro estava com febre alta e que uma mulher que Jesus ajudou tinha um espírito de fraqueza. Havia 18 anos e que ela estava encurvada e não conseguia de modo algum se endireitar. É evidente que Lucas sempre colocou a obra do Senhor em primeiro lugar na vida. Seu objetivo não era buscar destaque ou uma carreira secular, mas ajudar outros a conhecer e a servir a Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.